Papo e Poesia na sua TV Osasco. Eu tô hoje com a poeta Rizomar Fazanaro, que é a grande poeta da cidade de Osasco, acatada por todos os poetas, por todos os leitores. E a Rizomar tem uma coisa de humildade que deixa a gente sempre assim, meio que... Quando a gente se junta em grupos de poetas, a Rizomar sempre é tema. Então, se eu converso com o Paulo Neto, que é um outro poeta, a gente sempre fala da Rizomar. Se eu converso com poetas diversos, a gente sempre, de alguma forma, é um tema recorrente, fala da Rizomar, porque a gente sempre acha que a poesia em Osasco começa com a Rizomar. Rizomar, bem-vinda. Eu sou a mais antiga. Não é isso. É a mais competente. Não, eu discordo. Acho você um grande poeta, o Paulo Neto um grande poeta. Tem nada a ver. A Rizo, ela é muito carinhosa, porque a gente é amigo dela. Mas eu gosto, eu me lembro, eu tava me lembrando com ela, a Rizomar, ela tem um problema com o tempo. Ela vive brigando com o tempo. Então, eu me lembrei hoje que eu vi um poema da Rizomar numa revista extinta há muitos anos, chamado Escrita, que era um dos donos da editora Escrita era o Ronivaldo Jatobá de Almeida, né? Que é cronista do Estadão e é um grande escritor. E a gente lembrou um pedaço, né, Rizo? Eu não sei o final. Como era? Não somos donas de casa, somos mulheres de rua, de assembleias, passeatas, as pobres mulheres do mangue. O resto eu não lembro. 1980, 82. A Rizomar já estava publicando com os editores da imprensa marginal de São Paulo, né, Rizo? Era a época do Pasquim, era a época do Bondinho, do Ex. Poesias, né? Poesias populares. Veredas, que era um grupo aqui de Osasco. Uma revista de Osasco que era do Carlos Marques. Nós que fundamos, Carlos era Marques, uma cooperativa, eu, né? O José Pessoa e a Irene, que era a mulher do Carlos Marques na época. Isso. O José Pessoa, que é o autor do Hino de Osasco. Isso. Um dos autores do Hino de Osasco. Ô, Rizomar, a sua produção de poesia, ela passa por algum controle? Você tem, ou ela é completamente espontânea? Completamente espontânea. Eu perco muitos textos. Uma ocasião, o meu irmão Rômulo, que faleceu, grande fotógrafo da cidade. Ele encontrou um pedacinho de papel com a poesia minha que eu procurava há anos, que foi feita para um primo meu, que foi o único condenado à morte na época da ditadura, Teodomiro Romero dos Santos. Ele foi condenado à morte, olha só. Que loucura. Depois trocaram para prisão perpétua. Era um menino, não tinha nem 18 anos, tinha 17, mas a ditadura era a ditadura, né? E meu irmão achou aquele poema, para você ver como eu não tenho controle nem com a quantidade, eu não sei quantos poemas eu tenho. Eu tenho poema em agenda. Agenda, para mim, não é para marcar compromisso. É para escrever poesia, crônica, é para isso. Como chama aquele caderninho especial só para escrever? Ai, meu Deus. Agora não me lembro. Que os escritores usam, né? Isso. Uma vez ela me deu um. Uma vez ela me deu um. Que eu nunca consegui usar, porque eu sou completamente indisciplinado. Eu nunca consegui usar, mas ela me deu uma vez. Em casa. Esses dias o Eduardo, meu filho, andou arrumando meus livros, e ele é todo organizado, né? Ele não é como a mãe dele. Então ele está separando por autor, por autor estrangeiro, autor brasileiro, romance, crônica, poesia, separando tudo. E ele colocou uma parte inteirinha só de agendas minhas com textos. Então eu queria até prevenir a vocês, a hora que eu morrer, vocês vão lá e peguem aquilo, porque senão vai tudo pro lixo. Ô, Rizomar, desse tempo que você deu aula de literatura, que você transitou pelo ensino, qual era o seu poeta predileto? Quem mais Fernando Pessoa e Drummond.
Mas atualmente, meu poeta predileto é Paulo Leminski. Que é um poeta da geração marginal, né? Da geração mimeógrafo, praticamente, Eu fiz né? um curso com ele. Até fiquei com raiva dele, porque ele disse que o Drummond estava gaga, o Drummond ainda não tinha morrido. Ele disse, Drummond era gaga. Mas ele tinha uma coisa de esculacho, assim, né? Ele de meio tinha. de, né? Ele era um sábio, né? Ele era um sábio. Eu tenho assim, o Leminski é gozado, que o meu conhecimento do Leminski foi por causa do Itamar Assunção. Ai, adoro Né? o Itamar Assunção. Que era parceiro tanto dele como da Alice Ruiz, que é poeta e esposa dele. E eu sempre achava demais. O Itamar usava uns poemas do Leminski na abertura dos shows, e ele sempre usava no Lira Paulistana. Sim. Na abertura do show ele sempre usava um poema que foi assim: o novo já não me choca, porque o velho e o novo saem do mesmo ovo. Olha. Isso é do Leminski, que é uma loucura essa dicotomia, né? O que é novo, né? O que é velho, né? Quando você começou a falar onde está a poesia e que a poesia está em todo lugar, eu lembrei de um poema do Leminski. Virá o dia em que tudo que eu diga será poesia. Ou vai ser poesia. Vai ser poesia. Virá o dia em que tudo que eu diga vai ser poesia. A poesia está em tudo. Salve, Paulo Leminski. Paulo Leminski é um grande poeta. E do Pessoa, qual é o poema que você mais gosta? Eu não sei de cor, né? Mas posso até citar um pedacinho. Aquele em que ele diz que todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Ah, é verdade. Pra mim nunca fui, como é que é? Nunca conheci quem levasse porrada. Todos os meus amigos são campeões em tudo. Todos os meus amigos são campeões em tudo. Então, para mim esse poema é demais. Ele foi musicado pelo Paulo Barnabé, da Patife Band. Eu não conheço. Eu gosto do Pessoa, que é a gênese dos poetas, né? O poeta é um fingidor. Isso é lindo. Não é? E gosto também muito de Dobrar da Moda do Porto. Quando ele fala das coisas que a gente quer tanto, sonha tanto, e quando elas chegam tão tarde, que não tem mais graça. Então ele diz que um dia me serviram dobrada à moda do Porto, mas a dobrada estava fria, e ninguém pode comer dobrada fria. Não é assim, eu estou dizendo com outras palavras, né? Mas é lindo isso. E como a gente pode refletir tanto com a poesia, né? Como é que a poesia provoca tantas imagens, não é? O poeta é a grande antena do mundo, né, João? Quando a ciência chega, quando as outras ciências chegam, a poesia já chegou muito antes. O poeta capta as coisas e fala por intuição. E depois a ciência vem e prova. A loucura do Drummond na Segunda Guerra, com o sentimento de mundo, né? Então. Eu tenho duas mãos linda, e o sentimento do mundo, quer dizer, impotência total, né? O que a gente faz com essa guerra toda, com esse poder todo, se a gente só tem as mãos, né? Eu me correspondi com o Drummond durante vários anos. Ah, é? É. Quando nós lançamos o primeiro número da Veredas, eu mandei para ele. E ele elogiou aquele meu conto que está neste livro, Gravidez. Por isso que eu pus em primeiro lugar. E Drummond era de uma simplicidade incrível. Qualquer pessoa que escrevesse para ele, ele respondia. E era gozado porque a figura do poeta era muito assim, muito frágil, né? Muito recolhida. Então, era diametralmente proporcional ao tamanho do poeta, né? Eu já descobri que a maioria dos grandes escritores, eles chegam a uma altura da vida que eles se recolhem. Eles não querem mais saber de contato com publicidade, com muita gente. Eu já notei isso. Na Hilda Hilst, o Drummond era assim.
E muitos outros. Dalton Trevisan, que é romancista, contista, mais contista, né? Contista. Agora ele lançou uma Vampiro de novela. Curitiba. Te contei, João? É um livro novo dele. Do Dalton Trevisan. Dalton Trevisan. Então, eu penso que é sabedoria se afastar de tudo para... Porque a poesia não precisa disso, não precisa de publicidade, não precisa de público. Não precisa... Eu relembro um poema Ela tá do dentro Pedro da Bial, gente. quando era do Nuvem Cigana. A poesia não dá sim. camisa, mas quem tem uma musa não precisa de blusa, precisa de brisa. Que lindo! Terminamos aqui com Pedro Bial e eu prometo que a gente volta a qualquer momento na TV Osasco. Gente, obrigado, Rizomar. Obrigada, João. Obrigado por ter Obrigada vindo. mesmo, viu?